Católica, nós dois somos egressos da Católica do Coração Eucarístico. A gente fala hoje com essa referência. Mas eu vejo uma influência política nessa questão, porque quando a lei do orçamento foi editada, né, sob a égide da Constituição militar, era função exclusiva do Executivo elaborar regras do orçamento. O Legislativo não podia fazer emenda. Isso veio depois de 88. Hoje nós temos um sistema misto, né? Antes era a questão do Executivo ter essa prerrogativa. Eu lembro bem disso. E a questão do meu tempo. Ou aprovava ou rejeitava em bloco. Exatamente. Sabe o que é interessante? Tem muita gente, é senso comum, que acha que, e eu inclusive era um dos que achava até pouco tempo, que o fato de participar de uma comissão mista orçamentária me garantiria uma reeleição. Tem um estudo recente muito bem feito, é uma tese de filosofia do direito, eu posso te encaminhar aí também para os nossos telespectadores depois, que prova, não, é uma pesquisa muito bem feita, que não é bem assim. Que o fato simplesmente de participar de uma comissão mista orçamentária, que é muito disputada, não garante automaticamente a minha reeleição, porque eu vou estar alocando a verba para o meu eleitorado lá da minha cidade, enquanto deputado federal ou membro do Senado. Foi muito usado para desvios até hoje, vide aqueles campos 1995, os anões orçamentos. Exatamente. Mas a questão, voltando à questão política, a concepção do direito financeiro foi um pouco esvaziada, no meu entendimento, quando o orçamento deixou de ser prerrogativa do Executivo, que desmembrou o Sistema Financeiro Nacional de Habitação, Sistema Previdenciário, quer dizer, são questões relativas ao orçamento que deixaram de ser prerrogativa em se tratando de lei do orçamento. Então, de repente, pode ser uma origem, uma explicação do porquê da disciplina ter tido essa importância secundária, né, nos dias de hoje. E aproveitando o ensejo do que ele fala, o processo legislativo orçamentário tem duas nuances no que ele se diferencia de qualquer outro processo legislativo. Primeira, a iniciativa é exclusiva do chefe do Executivo. Isso aí é definido constitucionalmente. Segundo, o único prazo previsto na Constituição para encerramento de um processo legislativo é o projeto da LDO. Ele tem que ser aprovado até o primeiro período legislativo, sem o que os parlamentares não entram em recesso. Então, na Constituição, não estou falando de regimento interno de Câmara, de Assembleia, na Constituição, o único dispositivo em relação a qualquer processo legislativo, olha, tem que acabar aquela história, né? Projeto de lei não tem prazo para ser terminado. Esse aqui tem que ser votado até encerramento do primeiro período legislativo, sem o qual não acontece o recesso. Na Constituição se dá, na Constituição da República, que pode ser diferente de Constituição do Estado e de lei orgânica, se dá dia 17 de julho. Então, se não votarem, né, a gente vai prorrogar isso até a votação ser feita. E nesse levantamento jurisprudencial que vocês fizeram, diversas passagens à jurisprudência, eu vejo inclusive aqui coisa recente do Superior Tribunal de Justiça. O que mais lhe chamou a atenção da maneira que uma norma, já, como nós já dizemos, já quarentona, né? Como é que ela tem batido nos tribunais? O que mais chamou a atenção é que chega ao STJ e por não violar diretamente a Constituição, no STJ fica. Então nós vamos discutir, violaria diretamente no ponto da violação da iniciativa, como eu falei agora. Mas a violação indireta o Supremo já descartou há muito tempo. Por isso fica no STJ. A maioria delas, todas das discussões da jurisprudência que nós colocamos, com a ressalva de uma, que é justamente essa questão da iniciativa por outra razão, fica no STJ. O que tem do Supremo aí é uma suposta mudança da interpretação da questão de análise de lei de efeito concreto. Pois é, mas aí vem uma coisa curiosa. O Supremo tem se sentido confortável em perder a supremacia sobre matéria tão relevante como o orçamento? Não. O que ele dizia até então? Que as leis de efeitos concretos, ou seja, a lei orçamentária é uma lei autorizativa. Aí vem aquela coisa, não gastou tudo do orçamento. Quem é que diz que tem que gastar? Claro. Mas então, para que tem orçamento? Pelo seguinte, porque eu só posso gastar se tiver previsto. Claro. Então a ideia boa, porque senão ninguém tem direito. Mas o Ministério da Cultura, eu lembro muito falando, o pessoal falava do Gilberto Gil, não gastou nem 1% do orçamento. Mas não tem que gastar, essa verba volta para a União, claro, e pode ser realocada. E mesmo quando você tem
orçamentos mais engessados, como é o caso do britânico, eles passam uma situação desagradável no meio de uma crise dessa, né? Porque tem que correr atrás do prejuízo, agora vão ter que refazer todo o orçamento. Agora, o que tem sido discutido recentemente, alvo da segunda ou terceira audiência pública do STF? Judicialização da saúde, princípio da reserva do possível. Tem os R$100, 99 já estão comprometidos com saúde e educação. Então vem o outro cidadão pleiteando, impetrando mandado de segurança para conseguir uma liminar para um medicamento que não consta na lista do Sistema Único de Saúde. O que alega a União, ou o Estado, ou o município, se não os três juntos? Olha, meu orçamento feito no ano anterior já está comprometido. Se você, na sua ação individual, tirar R$1 do meu orçamento que está comprometido, vai prejudicar, né, o tal da reserva do possível. Por outro lado, cria-se a reserva da reserva do possível. Claro. Se você tem pouco dinheiro que você tem é para a saúde. Aliás, é isso que justifica os tão mal falados precatórios, né? A impossibilidade de pagar agora pelo fato de que não está no orçamento. Sim. Interessante lembrar dos precatórios pelo seguinte, porque nós temos o prazo da inclusão, que é julho. E às vezes a pessoa, julho, repete e não pergunta. Por que julho? Porque o prazo para elaboração e envio do projeto de lei orçamentária é final de agosto, 31 de agosto. Então, entre julho e agosto, o Executivo analisa... Consolidaria todas aquelas determinações. Aí a conta fecha. Sim. Por isso o prazo em julho, bem lembrado. Na questão prática que envolve os precatórios, o governo de Minas tem se empenhado para honrar os compromissos, né, em termos de pagamentos precatórios. E o que nós temos percebido é que tem sido interessante para eles até no aspecto econômico. Por quê? Como têm sido pagos os precatórios? O governo te oferece um acordo. Se você aceitar, você tem 30% de desconto, fora a tributação direta do imposto de renda. Então, acaba que o Estado, ao longo do tempo, ele se torna, de certa forma, seu parceiro. Por que não? Disso diante do descalabro que se vive em São Paulo, onde o governador Serra não paga, ou como diria minha vozinha, não paga nem fogo na roupa. Né? Isso seria motivo para a intervenção federal. Mas isso não acontece no Brasil. Nós vamos conversar isso logo no segundo bloco, porque nós estamos chegando no final do primeiro. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Igor de Matos Monteiro e com o professor Leandro Eustáquio. Eles estão lançando uma obra extremamente interessante, principalmente para você que pretende se preparar para um concurso público. A obra é Direito Financeiro. São comentários à lei orçamentária brasileira, a Lei 4.320 de 1964, não comentários doutrinários, não coisa para poder afastar você da compreensão da lei, mas muito antes pelo contrário. São comentários didáticos, feitos artigo a artigo, com dicas, questões, quadros comparativos, etc., facilitando, portanto, a compreensão da lei e permitindo bom resultado no concurso. Essa obra faz parte da coleção Leis Especiais da editora Juspódio e pode ser encontrada em qualquer livraria, presencial ou virtual. Nós vamos continuar falando a respeito desse livro, do Direito Financeiro e da Lei 4.320 de 64, no segundo bloco. A gente volta já já.